Tem uma coisa que eu acho muito engraçado quando eu olho para as pessoas ali entre 19, 20 e 21 anos. Muitas delas têm uma certeza muito grande de que são maduras. Elas trabalham, tomam as próprias decisões, têm relacionamentos, moram sozinhos. Elas estão começando a construir a própria vida e aí vem aquela sensação de que eu já sou adulto e eu sei o que eu tô fazendo. Mas tem um problema, você provavelmente só vai perceber o quanto era imaturo quando você ficar mais velho. Eu não tô falando isso pra diminuir quem tem ali entre seus 19 e 21 anos. Eu tô falando que eu também já fui mais novo. E que quando você tem 18, 19 anos, você começa a ter liberdade. E liberdade é uma coisa meio perigosa quando você ainda não conhece muito bem a si mesmo. Você começa a tomar suas próprias decisões, começa a discordar mais dos seus pais, começa a ganhar seu próprio dinheiro, começa a escolher com quem quer ficar, começa a decidir o que quer fazer da vida. E tudo isso é importante, claro, só que existe uma diferença entre poder tomar uma decisão e ter maturidade para tomar aquela decisão. Eu acho que a gente confunde muito maturidade com independência. Você pode morar sozinho e ser extremamente imaturo, pode trabalhar, pode pagar conta, pode ter 20 anos e falar eu faço o que eu quiser porque a vida é minha. Mas isso não significa necessariamente a maturidade. Às vezes significa só que você descobriu que ninguém mais pode te impedir. Maturidade pra mim começa quando você percebe que toda escolha tem uma consequência e que nem sempre você vai gostar da consequência das suas próprias escolhas. E quando você começa a pensar antes de agir, começa a entender que nem toda discussão precisa ser vencida, que nem toda opinião precisa ser falada, que nem toda pessoa que discorda de você está contra você e que certo não significa necessariamente que você sabe lidar com aquela situação. Pensa, por exemplo, em duas pessoas. Uma tem 19 anos, outra tem 25. A 19 anos pode ser muito mais inteligente, pode ser mais responsável, pode ter mais disciplina, pode inclusive ter passado por coisas muito mais difíceis e ainda assim existe uma coisa que a pessoa de 25 provavelmente teve mais tempo para desenvolver. Ela teve mais tempo pra errar, ela teve mais tempo pra tomar decisões ruins, mais tempo pra se arrepender, mais tempo pra perceber que algumas certezas que ela tinha aos 19 estavam completamente erradas. E eu acho que essa é uma das coisas mais interessantes de envelhecer. Você começa a olhar pra quem você era alguns anos atrás e pensa: como eu tinha tanta certeza disso? Eu tenho 24 anos e eu já consigo olhar para algumas coisas que eu pensava com 18, 19, 20 e perceber, caramba, eu era muito mais infantil do que eu imaginava. E provavelmente daqui a 5 anos eu vou olhar pro cara que eu sou hoje e pensar exatamente a mesma coisa. E talvez o problema não seja ser imaturo. Todo mundo é imaturo em alguma coisa. O problema é acreditar que você já chegou no estágio final da sua maturidade. Porque quando você acredita que já sabe tudo, você para de aprender. Uma pessoa madura consegue falar: eu não sei, eu errei, eu estava errado, eu não tinha pensado nisso. Talvez você tenha razão. Isso é muito mais difícil do que simplesmente tentar parecer inteligente. Isso fica muito evidente quando você observa relacionamentos. Duas pessoas podem ter a mesma idade e ter níveis completamente diferentes de maturidade. Uma pode achar que maturidade é não precisar de ninguém, outra pode entender que maturidade é saber amar alguém sem deixar de existir como indivíduo. Uma pode achar que qualquer conflito significa que o relacionamento acabou. Outra pode entender que conversar, ouvir, tentar enxergar o lado do outro também faz parte de uma relação. E nenhuma dessas pessoas necessariamente é uma pessoa ruim. Às vezes elas simplesmente estão em momentos diferentes da vida. Eu sei que existe aquela frase, idade não significa maturidade. E é verdade. Você pode ter 40 anos e ser completamente imaturo, mas eu também acho que a gente vai longe demais quando usa essa frase pra fingir que idade não tem nenhuma relação com maturidade. Porque idade significa tempo, e tempo significa experiência, mais anos significam potencialmente mais erros, mais responsabilidades, mais situações diferentes, mais momentos em que você precisou escolher. Então, sim, muitas vezes a idade traz maturidade. Não automaticamente, mas através da experiência vem com ela.
E talvez essa seja uma mensagem que eu gostaria de ter ouvido quando eu era mais novo. Você não precisa provar que é maduro. Não precisa falar que é diferente de todo mundo. Não precisa dizer que pensa como alguém de 30 anos, 40 anos. Não precisa tentar parecer mais velho. Você tem 19 anos? Então você tem 19 anos. Você ainda vai mudar muito. Isso não é uma crítica. Isso é uma oportunidade. E você ainda vai descobrir coisas sobre você que nem você. Hoje você nem imagina. E talvez a verdade, a verdadeira maturidade seja justamente entender isso. Quanto mais você aprende, mais percebe o quanto ainda não sabe. E eu tenho 24 anos, e eu tenho certeza que eu ainda sou imaturo em várias coisas. Provavelmente eu vou assistir esse vídeo daqui a 5 anos e achar algumas coisas que eu falei aqui completamente infantis. E eu espero que isso aconteça, porque significa que eu cresci. Então, se você tem entre 19, 20 e 21 anos e acha que já entendeu completamente a vida, talvez você não tenha entendido algumas coisas. Talvez seja realmente muito maduro para sua idade, mas não tenha tanta pressa para achar que já tá lá. Porque existe uma versão sua daqui 5 anos que provavelmente vai olhar pra você e pensar: você não fazia ideia do que estava falando. E talvez seja uma das melhores coisas de envelhecer perceber que você ainda tem muito pra aprender.